E aí, galera da física, beleza? Professor Velasco. Galera, não deixe de seguir a gente aí, né? No Instagram, @Velasco Física. No próprio YouTube, siga a gente aí no YouTube, porque eu vou estar fazendo esses vídeos para disciplinas de física e tal. Física 1, Física 2, para nos auxiliar aí, tá bom? Então, galera, vamos para mais uma questão. Hoje a questão é a 67. Diz o seguinte: o menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal. Então vamos tentar desenhar isso aqui. Ele está girando, né? E se ele está girando, ele está descrevendo uma circunferência horizontal, né? Uma circunferência horizontal. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Uma circunferência horizontal. Epa. Né? De raio qual? É horizontal com 1 metro 1,5, que é o nosso raio. 1,5. Eu vou diminuir isso aqui para ficar mais bonitinho, senão vocês vão visualizar diferente. Ele é assim, ó. Esse é horizontal, nós estamos vendo ele aqui assim, ó, né? O raio de quanto? Esse raio, ele disse que é quanto? 1,5 metros de raio. E a uma altura do solo, de quanto? Essa altura é 10 horas, parar. A altura do solo, se a gente pegar essa distância daqui até aqui, que é a altura do solo, é quanto? 2 metros. Olha para vocês verem que acima do chão, né, que é do solo, o que a gente para e pensa nisso aqui? Quando se a gente observar isso aqui, a gente está observando, a gente precisa arrumar, organizar os eixos de coordenadas. Então, horizontalmente, eu vou chamar, espera aí, opa, foi fora, Ctrl Z. Horizontalmente, eu vou adotar meu eixo quem? X, meu eixo X. E nesse caso, eu vou adotar ele bem contrário. Verticalmente, eu vou adotar ele para baixo, ó. Verticalmente, eu vou adotar o meu eixo aqui, Y. Velasco, por que você está adotando o eixo Y vertical para baixo? Porque, gente, facilita demais se eu adotar ele vertical para baixo, porque a gravidade ele fica com sinal positivo, ó. A gravidade vai ficar com sinal positivo. Eu adotar ele para baixo, o eixo vertical para baixo, a gravidade vai ficar no mesmo sentido do eixo. Então, eu vou ter a situação de a gravidade ficar positiva. Mas então vamos continuar. Olha o que eu fiz. Adotei os eixos, certo? A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando no solo depois de percorrer uma distância de 10 metros. A pedra, ela vai arrebentar, certo? Então vamos pôr ela arrebentando aqui, ó. Ela arrebenta com uma velocidade V. Ó, ela tá aqui. Eu vou aumentar isso aqui pra gente entender esse desenho mais, tá? A pedrinha tá aqui e ela vai arrebentar. Então ela foi lançada aqui com uma velocidade qual, ó? Uma velocidade que eu vou chamar isso de velocidade que inicial. Opa. Velocidade qual, gente? Inicial. E essa velocidade inicial, a pedrinha descreve
Isso. E ele caiu aqui a uma distância de quanto? Ó, ele fala lá, a uma distância horizontal de quanto? 10 metros. Então a pedrinha fez isso aí. Vou voltar aqui, menos, né? A pedrinha, velocidade inicial. Então, se a gente bater o olho aqui, ele pergunta, qual é, olha lá, a pergunta dele, qual era o módulo da aceleração centrípeta? Qual era o módulo da aceleração centrípeta? Então ele quer saber o valor da aceleração centrípeta. Só para a gente lembrar, o valor da aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o raio com informação já temos. O raio com informação nós já temos, que é 1,5 metros por segundo. Precisamos definir a velocidade. E para a gente definir essa velocidade, nós estamos falando de quê? Olha lá, a velocidade inicial, aquela velocidade que ele estava ali. Então nós estamos falando de lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Só para a gente lembrar um pouquinho desse lançamento horizontal, nós precisamos relembrar alguma coisa. Só bem rapidinho aqui. Eu tenho aqui uma mesa. Essa mesa, estou só vendo uma parte dela, tá? Eu tenho uma mesa, vou pegar aqui o solo, bem de forma, né? E pegar um objeto e lançá-lo. Ao pegar esse objeto e lançá-lo, eu vou lançar ele com a velocidade inicial. Lógico, nesse lançamento, esse objeto ele faz isso aqui, ó, cai. Então ele é um movimento em duas dimensões. Ele vai ter uma dimensão no eixo X e no eixo Y. Olha se não é a mesma característica lá. Eixo X e eixo Y. No eixo X, o movimento é uniforme, velocidade constante. No eixo Y, o movimento é uniformemente variado. Por que ele é variado? Justamente porque tem a presença da gravidade. Nesse caso, a gravidade está no sentido positivo. Como ele não possui velocidade inicial no eixo Y, então, eixo X, só para a gente não esquecer, o eixo X, o movimento é uniforme. Então, a única funçãozinha que eu tenho, x, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, não se altera, né? E no eixo Y, o eixo Y, eu posso dizer que isso é uma queda livre, porque a velocidade em Y inicial é zero. Então, isso pode ser considerado como uma queda o quê? Uma queda livre. Uma queda livre. E ficou feio esse livro aqui, né? Uma queda o quê? Queda livre. Se é uma queda livre, só para a gente pensar, a funçãozinha seria y inicial, mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais, porque a gravidade está a favor, a gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como 0, 0, meu y fica sendo quem? Y é igual a gravidade vezes o tempo, dividido por 2. Então, com essas duas funçõezinhas, eu consigo achar essa velocidade que ele quer lá, ó, a velocidade da aceleração centrípeta. Como assim, Velasco? Vamos pensar?
Ele falou que caiu de uma altura de 2 metros. 2 metros é no eixo Y. Se 2 metros é no eixo Y, vou achar o tempo de queda. Então vou pôr aqui. Achando quem? O tempo de queda. Para a gente achar o tempo de queda, eu tenho que o tempo de queda é igual a raiz de quem? 2 vezes y dividido pela gravidade. É essa funçãozinha, ó, trabalhada. 2 vezes y, g, né? Então, quem é o nosso tempo de queda? É a raiz de quem? De 2 vezes a altura de queda, 2, a gravidade, 9,8. Esse tempo de queda, na calculadora aqui rapidão, a gente usar aqui a calculadora rapidão, nós temos aí 2 vezes 2, 4, dividido por 9,8, dá 0,40. A raiz disso, esse tempo é quanto? Aproximadamente 0,639 segundos. Certo? Beleza, né? Só que não é isso que ele quer. Ele quer o quê? O que ele vai querer? Ele quer a aceleração centrípeta. Se ele quer a aceleração centrípeta, eu preciso da velocidade inicial. Então, como o movimento no eixo X e no eixo Y são simultâneos, então simultâneos os tempos são iguais. Então eu posso pegar aqui o eixo Y, X, na verdade, o eixo X, e pensar o quê? X é igual a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade é a inicial, tá? Essa velocidade é a nossa inicial vezes o tempo. Então, qual é o X que ele caiu? Qual em X que ele caiu? Ele caiu em 10. Qual é a velocidade? Não sei. Qual é o tempo? 0,639. Então, a nossa velocidade vai ser quem? 10 dividido por 0,639. Isso vai dar quanto? Calculadorinha aqui, rapidão. Isso vai dar, pegando nossa calculadora aqui, eu vou fazer o quê? 10 dividir por 0,639. Isso dá 15, vamos lá, 649 metros por segundo. Beleza? Metros por segundo. E aí, com essas informações, nós chegamos à nossa pergunta, que é a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta é quem? 15,649 ao quadrado dividido pelo raio. Quanto é o raio? 1,5. Então, eu elevo isso ao quadrado e divido por 1,5. Isso vai me dar a velocidade ou aceleração de 163,27 metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado. Galera, essa questão ela envolveu forças, né? Aceleração centrípeta com lançamento horizontal. Foi justamente isso porque eu escolhi resolver essa. Uma questão muito massa, uma questão muito legal, uma questão que a gente... É interessante da gente estar revendo 2 assuntos em uma única questão, tá?
hoje, com a experiência que eu tenho em relação à resolução de questões, é uma questão muito boa. E não deixa de seguir a gente lá, ó, no Instagram, @VelascoFísica, no YouTube, Velasco Física. Siga a gente aí e vamos trocando ideia. Valeu!